Olá, gente! Retornamos aqui com a lição de quinta-feira com esse tema maravilhoso, que é Aprendendo a Perdoar. A lição traz aí 6 tópicos que nos ajudam a perdoar o nosso próximo. Boa, galera! E hoje nós vamos estudar especialmente esses passos. E, Manu, quais desses 6 amiguinhos aqui, né, você achou mais interessante aí? Comente a sua parte e eu vou depois comentar o meu. Vai lá. Certo, eu escolhi o número 3, que é tenha empatia. Eu gostei muito desse, mas eu acho que é um dos mais difíceis. Pegou o que meu. é... Por isso que eu fui ligeiro, já escolhi outro, tá vendo só? Olha, aí Tá sim, vendo só? preparado. Vai lá, Então vamos lá. Empatia. Tenha empatia. Esse é muito legal, mas também pode ser muito difícil, porque é se colocar no lugar do outro. Tentar entender o porquê que ele agiu daquela forma. Às vezes aquela pessoa está passando por um problema, uma dificuldade dentro da casa dela. A gente não sabe como é a vida da pessoa. Então, às vezes ela agiu daquela forma por alguma coisa pessoal. Não justifica, a gente não pode minimizar o erro também, porque às vezes isso não dá carta branca para ela poder sair chateando todo mundo, não é isso que eu quero dizer. Mas nós temos que tentar nos colocarmos no lugar do outro, para termos uma visão mais ampla e conseguirmos perdoar com maior sinceridade também. Isso mesmo, pra mim, eu circulei aqui, né, já que você escolheu o 3 que era empatia, eu coloquei o lembre-se, tá? Porque às vezes, mano, a pessoa acaba errando conosco e a gente acaba, focando numa situação específica só. E como a gente conversou algumas lições anteriores, a pessoa, por exemplo, a gente comentou sobre a ira, né, em outra lição. Quando a pessoa ela fica irada, ela já tem, né, algumas coisas que já estavam acontecendo antes. Então é legal você realmente lembrar do que aconteceu e antes de conversar com a pessoa, você até fazer uma lista, né? Ó, você errou nisso, nisso e aquilo, que aí você já vai conversar com a pessoa e explicar o porquê que você não gostou daquela situação e o que você não gostou. Assim fica mais fácil, na minha opinião, entendeu? É verdade. E se a pessoa ama você, ela vai se atentar para não cometer aqueles erros de novo, porque sabe que aquelas falhas te machucaram. Então, às vezes é um comentário, às vezes é uma atitude. Então, eu acho muito importante nós sermos claros com as pessoas que nos rodeiam, que nós amamos. Olha, não gostei de tal forma que você falou comigo, como você me tratou, isso me chateou. Porque aí a pessoa fica sabendo. Às vezes ela age daquele jeito porque ela é, sei lá, espalhafatosa, é o jeito dela. Mas aquela pessoa que recebeu aquele comentário não gostou. Então é importante o outro ficar sabendo para não repetir. Porque se ele te ama, ele também não vai cometer novamente o mesmo erro. E às vezes eu sou uma pessoa meio que assim, né, zoeiro pra caramba, e muitas vezes as pessoas que eu tava conversando, elas entenderam uma piada, uma brincadeira que eu fiz com ela de forma errada. Então, quando eu vi que agir daquela forma, eu corri o risco também, né, de machucar uma pessoa, eu tive que chegar, né, e mudar o meu jeito e só brincar com a pessoa quando ela realmente me dava liberdade. Então, a Manu já me deu a liberdade aqui, eu zoo com ela até na frente de todos vocês aqui, tá? Então, é bem assim que acontece. Mas é legal, Manu, esses tópicos aqui são muito interessantes. Gostei. E eu achei bom a gente deixar o tópico, assim, da segunda pergunta por último, né? Eu circulei também o tópico avaliar, só que a gente precisa ler um verso antes, né? Manda aí pra nós. Isso aí, vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Aqui, Manu, tem a famosa recomendação bíblica, né, do suportai-vos uns aos outros. Eu sempre né? acho engraçada essa palavra, suportai-vos. Suportar significa, eu não gosto de você, mas Fazer o quê? Exatamente Vamos tolerar. isso. É trágico, mas é bem isso mesmo, esse significado aí. E eu gostaria de estar perguntando para você, por que é importante avaliar nossas próprias falhas ao perdoar? Que bela pergunta. Bom, a Bíblia fala aí sobre suportar-vos, né? Mas também fala que nós temos que amar os outros como nós nos amamos. E como nós amamos a Deus também. Fala, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, nós conhecemos a Deus. Você conhece a Deus, então que nós possamos viver o amor e amar uns aos outros, mesmo que às vezes torne difícil. Mas voltando à pergunta, vamos lá, né?
A pergunta é, por que é importante avaliar nossas próprias falhas ao perdoar? É muito importante porque quando nós avaliamos os nossos erros, nós temos a consciência, mais uma vez, do quão pecadores nós somos e do quão suscetíveis nós estamos ao pecado. Todo mundo pode errar. Todo mundo já errou uma vez. Se você não errou, o que eu acho impossível, claro, eu acho que é muito difícil, mas se você não errou, você vai errar. A gente magoa as pessoas, a gente tem que encarar isso. Nós falamos coisas que desagradam, nós fazemos coisas que não são legais, mas o mais importante é a nossa atitude depois disso, depois de saber que nós magoamos. Então a gente tem que mudar a rota, não cometer o mesmo erro novamente, e é importante nós termos a consciência que nós somos pecadores, porque isso traz também humildade. Nós percebemos o seguinte, olha, eu errei, sou pecadora, falho com um monte de gente, da mesma forma também vão falhar comigo e que eu possa estar disposta a perdoar, porque, né, eu sou pecadora, eu erram comigo, mas o mais importante é disponibilizar perdão e receber o perdão também. É isso aí, galera. Então, entendam que para Deus não existe diferença entre pecadinho e pecadão. É pecado do mesmo jeito. Se você pecou, você merece da graça de Deus. Você carece, né? Você precisa. Então, se todos nós erramos, mesmo com ações que não têm uma consequência tão grande como, sei lá, roubar uma caneta da nossa amiga aqui de classe, né? Roubar uma canetinha aqui da Manu, uma caneta da hora que ela tem, até mesmo você roubar, sei lá, um carro, um banco. É roubar, é erro, é pecado. Você, ao fazer qualquer ação errada, você merece da graça de Deus. Então você não é menos pecador, mais santo do que uma pessoa que fez um pecado que afetou muitas outras pessoas. Então, saiba que todos nós precisamos da graça de Deus e que você também erra. E a gente, então, mano, com isso, a gente vai realmente colocar esse tópico de avaliar em ação. Porque aí, se eu vejo que aquela pessoa, ela comete erros e eu também cometo, então realmente preciso perdoar. Então é isso. Exatamente. Isso faz com que nós sejamos mais compreensivos com o erro dos outros, não é? Isso aí, entender o lado da pessoa também, né? A lição deixa isso aqui pra gente, se a pessoa errou com você, chega nela, pergunta por que você fez isso comigo, que às vezes faz de forma inconsciente, né? Eu mesmo que sou brincalhão, teve uma brincadeira aqui que eu fiz com a Manu aqui que ela não gostou, falou, não vai colocar no vídeo isso aí. Então não vou colocar no vídeo, né? Vocês já que ela, nunca saberão. se eu colocar, ela vai me matar, né? É bem isso mesmo, então é melhor não. Não, que exagero. É exagero, né? Tudo bem. Vamos lá, então Manu, faz a oração pra gente, por favor, pra finalizar o vídeo de hoje, por favor. Vamos lá. Querido Deus, por favor, nos ajude a sermos cada vez mais compreensivos, que nós possamos olhar primeiro para nós mesmos, percebemos o quão falhos nós somos, o quão vulneráveis nós estamos ao pecado, que nós possamos perceber sempre que errarmos com alguém e pedir perdão para aquela pessoa e também estarmos dispostos a perdoar quando alguém errar conosco. Amém. Cuide de cada um de nós, de todos os membros da equipe, de todo mundo que está nos assistindo pelo outro lado da tela. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você me perdoe, porque eu coloquei você pra fazer a oração e não era você. Tudo bem, eu perdoo. Beleza. Isso aí, gente. Então vamos ficar amanhã. Vamos ficar esperando vocês amanhã para o nóis. dia de sexta-feira, que tem o tema Amor Imerecido de Deus. Tá maravilhoso.